Bom dia, graça e paz a todos e a todas. Estamos nesse domingo com mais uma EBD, especial da juventude, onde nós iremos trabalhar mais uma temática envolvendo o mês da juventude. Nesse mês, nós trabalhamos com o tema Despertar para Agir no Mundo. E quem acompanhou cada escola bíblica dominical, quem acompanhou cada momento que nós tivemos, cada live, porque tivemos 2 momentos de estudo bíblico, Todo sábado à noite, às 9 horas, com a live. Finalizamos ontem com o pastor Joás, da Igreja Batista da Graça, falando da leitura bíblica. Então, cada sábado, cada domingo, nós tivemos um momento especial e aprendemos mais do Senhor. E eu estava ali conversando com a irmã Wanda, nesse instante, dizendo que ainda estou revigorado por tudo que Deus tem feito, tem dito, tem trabalhado em nossos corações nesse mês. Na verdade, para mim, esse mês da juventude foi surpreendente. Nós cremos que estamos lançando uma semente, mas antes mesmo de lançar uma semente, eu creio que em nossos corações, de cada um que acompanhou esses cultos, tanto presencialmente quanto no virtual, eu creio que Deus tem plantado uma semente em nossos corações. E essa semente, ela frutificará. Nesse domingo de manhã, hoje, nossa última EBD especial da juventude, mas não é a última EBD do ano. Nós continuaremos com a EBD ainda no mês de setembro, aniversário da igreja. Mas nessa última EBD do mês da juventude, nós iremos falar sobre o conhecimento de Deus. A juventude cristã e o conhecimento de Deus. E eu creio que Deus continuará falando conosco poderosamente. Como os irmãos já estão acostumados, nossa EBD, ela busca ser interativa. Então, se os irmãos tiverem algum questionamento, se os irmãos tiverem alguma dúvida, se os irmãos tiverem alguma coisa que queira compartilhar conosco, pode ficar à vontade para mandar seus comentários, para mandar seu questionamento, que nós estaremos aqui falando e compartilhando com os irmãos cada um dos comentários que estaremos recebendo. Nessa manhã, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jeremias 27. Nosso tema nessa manhã será o conhecimento de Deus. Iremos fazer algumas reflexões. Na verdade, sintetizando um pouco daquilo que já estudamos esse mês. Acredito que nada tão de novo a ser falado, mas algumas reflexões importantes quando se trata de conhecimento de Deus. Todos deixem sua Bíblia aberta em Jeremias 27. Eu vou convidar cada um que está aí para orarmos ao Senhor. E após nossa oração, nós iremos ler o texto bíblico e compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Santo Deus, Pai eterno, Deus maravilhoso, estamos diante de Ti, ó Pai, para Te buscar, para render graças a Ti, para aprender mais do Senhor nesta manhã de escola bíblica dominical. Te pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio, fale aos nossos corações, às nossas vidas, e que de maneira poderosa nós venhamos aprender mais de Ti, sermos iluminados pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quem abriu sua Bíblia já em Jeremias, capítulo 27, pode já pegar, que nós iremos ler. O texto bíblico
Diz assim, eu estou usando a versão da NVT, então, tendo alguma diferença na tradução, é só acompanhar pelos versículos. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: façam um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagens aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores, que vierem ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força, o meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu, e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então, muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia. Sirvam-no, coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação até que a Babilônia a conquiste. Nem deem ouvidos aos seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes, sonhos, médiuns, feiticeiros, que dizem: ó rei da Babilônia, o rei da Babilônia não nos dominará. São todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a serem expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois repeti essa mensagem a Zedequias, rei de Judá: submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão, porque vocês e seu povo morreriam, porque escolher guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda nação que não se submeter ao rei da Babilônia. Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas. Eles contam mentiras em meu nome. Por isso, expulsarei vocês desta terra. Todos vocês morrerão junto com esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não deem ouvidos aos profetas que afirmam que, em breve, serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhe deem ouvidos, submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição desta cidade inteira? De fato, eles são profetas e transmitem a mensagem do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém, não sejam levados à Babilônia. Esse é um texto que acontece um pouco antes do contexto em que nós estamos trabalhando nesse mês. Esse texto, ele nos traz um cenário anterior ao cativeiro. Quando nós lemos a história de Neemias, nós estamos lendo a história pós-cativeiro.
Na verdade, estamos vendo o cumprimento da profecia de Jeremias, que diz, olha, depois que que Nabucodonosor reinar, seu filho, seu neto, eles serão conquistados por outras nações. Eles são conquistados pelos medo-persas. E Ciro, né, enviado de Deus, que é chamado até de ungido do Senhor, é usado por Deus para liberar, para que os judeus, para que o povo de Deus, para que os israelitas retornem a Jerusalém. E aí nós temos a primeira leva de judeus, de israelitas, que voltam para Jerusalém, junto com Zorobabel. Depois nós temos uma segunda leva que volta junto com Neemias. E depois nós temos um terceiro grupo que volta junto com Esdras, e um terceiro grupo que volta junto com Neemias. Mas antes de tudo isso acontecer, existe um cenário bem interessante. Jeremias é usado por Deus para alertar o povo de como a forma como eles estavam vivendo, de como a forma que eles estavam conduzindo sua vida, levariam eles de forma unânime a uma situação de cativeiro. Jeremias é levantado para falar algo difícil que o povo não gostaria de ouvir. Jeremias é levantado para alertar o povo do seu mau caminho. Jeremias é levantado para avisar ao povo que o próprio Deus estaria trazendo o juízo. E isso é difícil para um profeta falar. Porque ninguém gosta de ouvir palavras de condenação. Ninguém gosta de ouvir que Deus não está se agradando das suas ações. Ninguém gosta de ouvir que Deus, ao invés de abençoar, estará condenando. Mas Deus vai lá e diz assim, Jeremias, faz um jugo. O jugo é uma peça, né, que coloca-se no animal para que ele fique preso ao carro, né, a carroça. Eu não sei muito como é que chama isso no interior, mas, né, coloca assim no pescoço do animal para que ele fique preso ao que você quer movimentar, o arado, a carroça, né? Tem outra utilidade, irmão Carlos? Tem outra utilidade? O jugo? É para isso mesmo, né? Coloca para que o animal conduza aquilo que você quer que ele conduza. E aí ele diz assim, olha, assim como eu estou usando esse jugo, vocês vão servir a Babilônia. E não só Israel, ele manda essa profecia para todas as nações vizinhas, os moabitas, os edonitas. E é interessante que ele já começa a alertar o seguinte, olha, não creiam nos falsos profetas que dizem o contrário disso. Ou seja, na época de Jeremias não existia só Jeremias profetizando, mas você tinha outros profetas que falavam o contrário de tudo que Jeremias profetizava. E o alerta de Jeremias me faz perceber duas coisas. A primeira é, as pessoas tinham uma tendência muito maior a ouvir o que esses falsos profetas falavam do que o que Jeremias falava. As pessoas tinham uma tendência maior a dar ouvidos àquela mensagem que dizia que a Babilônia não iria conquistar do que dar ouvido a um profeta que estava dizendo que a nação que durante muito tempo se baseou na ideia de que aquela terra era sagrada, que os pés de Deus habitavam ali e que eles nunca seriam abalados, dizer que Deus não protegeria mais aquela nação. E Jeremias fala, olha, cuidado. E é interessante que se nós descermos um pouco mais os versículos e formos para o final do versículo 27 e capítulo 28, nós vamos encontrar um ainda mais ousado. O camarada pega um artefato e quebra o jugo que Jeremias estava usando. Corajoso. Depois de quebrar, ele diz, olha, assim como esse jugo foi quebrado, Deus quebrará qualquer jugo e nós não seremos conquistados. E o rei dá ouvido a quem?
a Ananias, ao falso profeta. Aí Jeremias volta e diz, olha, vocês quebraram um jugo de madeira, mas Deus estará colocando um jugo de ferro. E ninguém poderá tirar. Por ter dado ouvido aos falsos profetas, por ter dado ouvido a um discurso mentiroso, porque era mais agradável, o povo trouxe para si, o rei trouxe para si uma condenação mais pesada. O rei, ao invés de se preocupar em ouvir a voz de Deus, se preocupou em ouvir aquilo que era agradável aos seus ouvidos, e por conta disso, ele aumentou o peso daquilo que iria acontecer. E é interessante ouvir isso e começar a pensar na sociedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas, elas têm uma tendência maior a ouvir apenas aquilo que é agradável. E com o advento da tecnologia, com o avanço da modernidade, nós temos uma possibilidade muito maior de selecionarmos, de escolhermos e de filtrarmos aquilo que passa por nós. É interessante que eu lembro que eu ouvi uma palestra há um tempo atrás de um professor, isso já tem uns 6, 7 anos, e ele dizendo que o neto dele, quando ele foi dar uma bronca no sobrinho neto, aí diz que ele começou a dar bronca, o sobrinho fez assim, ó. E ele não entendeu. Aí depois ele foi refletir, ele entendeu o que era. O sobrinho estava fazendo o que se faz no celular quando você passa o vídeo ou a imagem que você não quer ver. Ele reclamando e o menino de 6 anos, né? Com o dedinho. Tipo, não estou afim de ouvir essa reclamação. Passa o vídeo. Passa o tape. E é essa sociedade que nós vivemos. Eu estou ouvindo alguma coisa, eu não quero ouvir, eu pulo. Eu mudo. Não estamos mais condicionados, por exemplo, à geração em que eu nasci. Apesar de estar na geração da tecnologia, eu não nasci diretamente, eu nasci na década de 90. Então, na década de 90, nós ainda éramos as crianças do Sessão da Tarde. Por isso que eu falo muito aqui, né? A nossa infância. Porque a gente não tinha muita escolha. A gente assistia o que estava na TV. Não tinha como escolher, né, Dini? Não tinha muita opção de escolha. Era o que estava passando ali. Ou você assistia ou não assistia. Só que o advento da tecnologia nos dá a possibilidade de escolha. Isso é bom. Por um lado é bom, por quê? Porque eu posso filtrar para não ficar ouvindo tanta besteira. Não é verdade? Porque tem tanta coisa que é besta, inútil, fútil, que não acrescenta. Posso me livrar disso. Mas, por outro lado, nos dá o poder também de evitarmos perceber, ouvir e acompanhar coisas que são essenciais. Porque agora eu tenho o poder de escolha. E aí é com esse poder de escolha que entra o perigo. O que nós temos dado ouvido? Então, primeira coisa, o primeiro desafio que nós temos hoje é porque o mundo nos dá esse poder de escolha, que eu acho muito bom. Perder tempo ouvindo propaganda, não preciso mais ficar perdendo tempo ouvindo propaganda. O streaming não me deixa mais ouvir propaganda. Perder tempo ouvindo coisas que para mim é inútil, não tem. Eu posso acelerar, né? Eu posso gravar, eu posso assistir depois, como essa live agora, que tem gente que está assistindo ao vivo, tem gente que vai assistir depois gravada. Ótimo, perfeito. E é bacana que depois tem gente que pode antecipar e dizer assim, eu só quero ouvir aquele trecho que o professor falou sobre aquele versículo que é interessante, que eu queria repetir, e você não precisa mais ficar ouvindo, né, o vídeo inteiro, como na época do VHS, que ou você adiantava e ficava lá uns 5 minutos
adiantando a fita e depois tinha que passar uns 10 minutos rebobinando. Não, você bota o dedinho e para na parte que você quer ouvir, ouve. Ótimo, excelente. Mas também nos dá um poder que a pergunta é: estamos prontos para saber escolher o que nós queremos ouvir? Porque hoje eu comecei a perceber uma coisa: nós estamos em uma sociedade que, com esse poder de escolha, escolhe muito mais pelos seus sentimentos e emoções do que pela sua consciência e razão. E eu escolher pelos sentimentos e emoções, nós temos uma tendência de escolher aquilo que é agradável, favorável, reconfortante. Eu escolho aquilo que para mim melhor soa aos ouvidos. Na possibilidade de escolher, eu pulo aquilo que é desagradável e só assisto aquilo que é agradável, só acompanho aquilo que me é interessante. E alguém diz: qual é o problema disso? Nenhum, né? É bom ouvir o que é agradável, mas tem um problema. Nem sempre o que é agradável aos ouvidos e agradável aos olhos beneficia nossa vida espiritual. Porque quando vivemos pelo que é agradável, nós temos uma tendência de rejeitar tudo que é desagradável. E aí não entra mais o critério da verdade. Não entra mais em jogo o critério do que é de Deus e do que não é. O que entra em jogo é: me dá prazer ou não. E a gente aí começa a pensar em um Deus que só é favorável a tudo que eu faço, e não um Deus que muitas vezes quer nos moldar. E moldar é sofrer. No domingo passado, o pastor Fábio, pregando aqui, falou algo interessante, que é uma realidade: crescer dói, amadurecer dói. Existe um processo na vida natural de sofrimento, que é essencial para que nós cresçamos. Mas em uma sociedade que só escolhe o que é agradável, nós começamos a fugir do que é desagradável. É igual pegar uma criança de 6 anos e deixar que ela escolha a dieta dela sozinha. É óbvio, vai escolher sorvete, bolo de chocolate e pizza o dia todo. Tem outra coisa? E não escovar os dentes. Porque escovar os dentes de noite é chato. Eu lembrava quando minha mãe falava: vai escovar os dentes, menino, para dormir. E eu falava: não tô afim não. É chato, né? Fiz tanta coisa divertida, parar e ficar lá com... E minha mãe tinha um negócio de ficar vigiando que eu estava escovando, então escova direitinho de um lado, escova direitinho do outro. É chato. É melhor ficar fazendo o que eu queria, né? Tomar café da manhã com sorvete, almoçar pizza, jantar bolo de chocolate. É mais prazeroso. A pergunta é: como é que isso impacta no meu desenvolvimento como criança? Terrível. Porque eu não sei escolher. Porque é como as crianças vivem pelo que é agradável. Daí vem o papel do adulto dizer: olha, não é a hora disso. Até é bom que você coma isso, mas não agora. Lá em casa tinha uma lei que era uma coisa muito bacana da escolha, tá? A gente tinha liberdade de escolha. Minha mãe escolhia, a gente escolhia a opção que ela dizia. Uma escolha assim, muito boa. Eu escolhi que hoje você vai comer brócolis com peito de frango. E a opção era essa, e a gente, como pessoas que têm muita liberdade, dizia: olha, eu escolhi de almoçar brócolis e peito de frango. Que ótimo. Mas foi benéfico, porque nem sempre, e nem só de prazer, nem só de coisas agradáveis vivemos nossas vidas. O segundo desafio é que o critério de verdade também se perdeu. E até que nós cheguemos para uma geração como a nossa, que só quer ouvir aquilo que é agradável, e dissermos isso aqui é a verdade, tem algo difícil, porque o que é a verdade? Porque o mundo hoje relativiza a verdade é o que a minha opinião diz. Recentemente eu conversando com uma jovem de 20 anos, ela disse: eu não gosto de jornalista. Eu falei: qual é o problema seu com jornalista? O que é que eles te fizeram? É porque eles mentem. Aí eu perguntei: o que te leva a crer que eles mentem? Porque tudo que eles falam é mentira. Aí eu falei: olha, existe uma lei da comunicação que, se eles publicam algo mentiroso contra alguém, essa pessoa, seja ela quem for, tem todo o direito de ir e denunciar. E esse jornalista, por lei, ele tem que
se retratar. Porque o jornalista se baseia em fatos. Você pode até dizer que existe uma tendência em valorizar certos fatos e outros não. Óbvio. Isso faz parte da nossa leitura. Aí ela chegou para mim e disse assim, e essa frase para mim foi épica, pastor. Não, eu concordo com você, o que você diz é verdade. Mas na minha opinião, eu prefiro acreditar no que eu penso. E eu fiquei confuso, eu falei, como é a história? Você entende que o que eu estou falando é verdade. Mas é mais importante eu acreditar na minha opinião. Por mais que eu sinta, e até tenha suspeita de que a minha opinião não é verdadeira. Porque no mundo hoje é relativo, importa o que eu acredito e não o que é. E aí alguém diz, o que isso tem a ver com o texto? É exatamente isso que Jeremias está enfrentando. Uma geração que na variedade de profetas tem a opção de escolher o que eles querem ouvir. Jeremias ou alguém que quebra o jogo, faz aquele teatro e diz, olha, isso aqui não é de Deus. E na opção, uma geração que escolhe ouvir o que é agradável. O que é que mais me agrada? Ouvir dizer que tudo que eu fiz até agora no meu reinado desagradou a Deus e nós vamos ser condenados? Ou alguém que diz, olha, Deus está contigo. Mesmo você sendo idólatra, adúltero, perverso, opressor, mentiroso, corrupto. Mas é mais agradável o quê, irmão Carlos? Deus é comigo. E eu desconsidero que os fatos, né? Desconsidero tudo que Amós já pregou. Que Deus não está em meio onde há injustiça. Desconsidero tudo que Oséias falou. Que Deus não está no meio de onde existe idolatria. Porque Deus não divide o seu povo com outro povo. Com outro Deus. Não foi isso que estudamos? Nós passamos 1 ano e meio, né, pastor? 1 ano e meio estudando os profetas menores e nós vimos isso. Deus chega para Oséias e diz, Oséias, case-se com a mulher, porque vai representar o quê? O povo que se prostitui com a idolatria. E eu não vou compartilhar com esse povo. E diante da idolatria, o que é que Deus diz? Vocês não são mais meu povo. Aí eu pergunto, como é que esse Deus que diz para Oséias que uma nação idólatra não pode dizer que é povo dele, vai chegar para um rei idólatra e dizer, eu estou contigo? Não faz sentido. Mas para mim não importa isso, porque importa que é mais agradável ouvir o que eu quero ouvir. Entende? É mais agradável ouvir o que me satisfaz. É mais agradável ouvir aquilo que enche o meu coração de alegria, mesmo que a realidade seja outra. E aí nós vivemos na ilusão de um mundo. Vivemos iludidos. Engraçado que um tempo atrás, um adolescente, eu dando aula, chegou para mim e disse assim, eu estou tão triste, essa semana tinha acabado com o namorado. E eu falei, por quê? Eu fui desiludido. Eu falei, então você deveria fazer uma festa e comemorar. Ela disse, professor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Eu falei, olha que coisa boa você está me dizendo. Você foi desiludida, significa que você estava sendo iludida e agora não está mais. Você está livre da ilusão. Porque ela disse que não, namorou com um rapaz e achou que ele era uma coisa, e aí falei, que coisa boa. Ela, como isso pode ser bom? Eu falei, o que você prefere? Agora, ver a realidade e estar livre, desiludida, ou viver sua vida toda iludida? E quem sabe, quando for descobrir a verdade, já ser tarde demais. Ter um vínculo maior com esse jovem que te iludiu. Como um filho, por exemplo, que mesmo separados o vínculo vai existir. Entende? Aí você percebe uma geração que tem medo da frustração, que tem problema em lidar com a desilusão. Não, a desilusão é bom. Frustrar-se às vezes é bom. Ter um choque de realidade e dizer, poxa, o que eu pensei estava tudo errado. Que coisa boa e libertadora, porque isso é verdade. E às vezes a verdade dói. O pastor gosta muito de contar aqui a história da verdade nua e crua, né? Ninguém quer ver, é desagradável aos olhos. Mas é a verdade, está lá posta. E às vezes é bom olhar, mesmo no desagradável, e dizer, olha, eu precisava ouvir isso. Só que isso exige de mim sacrifício.
Isso exige de mim que comece a parar de dar ouvido só aos meus sentimentos e comece a agir de forma consciente e racional. Racional, não irracional. De forma consciente e racional. Eu preciso olhar com frieza as coisas e dizer, olha, não faz sentido isso. O rei, se quisesse dar lugar a Deus, tinha que ser frio e dizer o quê? Não faz sentido essa profecia. Como é que Deus está comigo? Olha a situação que o povo está e que eu estou levando o povo. Olha o que a palavra de Deus diz, não tem nada a ver. Jeremias está correto, Jeremias está fazendo a leitura correta da sociedade e do seu tempo. Mas é difícil ouvir isso. É mais fácil dizer que o pastor não gosta de você. É mais fácil inventar que o pastor é alguém chato que só fala aquilo para te desagradar e que quer esvaziar a igreja. O evangelho não é entretenimento. O evangelho não é show business. Por mais que nós nos alegremos, e passamos aqui um mês da juventude, nos alegramos. Ouvimos música de todos os estilos, mensagens de todas as formas de pregação, das mais animadas às mais reflexivas, e foi agradável. Mas quando olhamos para o conteúdo do que foi pregado, nós vemos que o evangelho não está interessado em nos animar como agitação ao palco, mas nos revelar a vontade de Deus. E na revelação da vontade de Deus vai vir coisas que vão nos fazer vibrar de alegria, vamos dizer, glória a Deus, porque Deus quer fazer isso na minha vida. Mas também vamos ouvir coisas e ver coisas que vão nos fazer refletir, dizer, meu Deus, como é que eu posso mudar essa atitude, ser transformado, para não ser mais essa pessoa que o Senhor está revelando que eu sou. Ou viveremos como eternas crianças, ou estamos dispostos a nos tornar adultos no Evangelho, aceitar o bem e o mal de forma igualitária. Eu sei que está um pouco fora de contexto, mas me veio à mente agora foi Jó, né? A esposa dele diz, como é que você está sofrendo ainda crendo nesse Deus? Amaldiçoa Deus e... Ele diz, rapaz, se eu aceitei o bem de Deus com prazer, por que o mal eu não posso aceitar? Porque independente da situação e do que Deus esteja fazendo comigo, eu creio no Deus em que eu sirvo e sei que mesmo quando Ele me coloca numa situação adversa, me corrige e me faz enxergar coisas que eu não vi, é porque Ele me ama, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós temos uma tendência, isso não é de agora, a tecnologia só intensificou uma tendência humana de que é só buscar aquilo que é agradável. Mas Jeremias vai enfrentar isso depois, novamente, quando ele chega para os cativos da Babilônia, que mandam uma carta para ele dizendo assim, olha, nós cremos que vamos voltar, porque tem profetas aqui dizendo que nós vamos voltar. Jeremias pega aquela carta e diz assim, meu Deus, o camarada não entendeu nada. Aí ele manda uma carta de volta e diz assim, olha, não deem ouvido a esses profetas, vocês não vão voltar para a sua terra. É duro ouvir isso. O camarada foi tirado da sua terra, levado cativo, estava vivendo de escravo. Claro que é mais agradável ouvir alguém dizer o quê? Olha, é o tempo da bênção. Aí vem um profeta maluco e faz o quê? Filho, esquece. Já foi. Vocês vão ficar aí. E sabe o que ele faz, manda para piorar? Ele ainda faz pior. Ele diz assim, ó, casem, se deem casamento, constitua a família, pode construir sua propriedade aí, porque vocês vão ficar aí, ó, 70 anos. Ou seja, alguns de vocês não vão nem ver o fim do cativeiro, só os netos, só os filhos, só Neemias, jovem, copeiro do rei, que provavelmente era filho desse povo que recebeu a carta de Jeremias, dizendo para casar
para ter filhos no cativeiro, nascido lá, que vai fazer o quê? Ele viu, mas provavelmente, quem sabe os pais dele, os pais de Jeremias, não chegaram a ver a promessa de ser livre do cativeiro. E Jeremias ainda diz o seguinte, olha, mas isso é bom. Porque sabe o que é? Aí ele fala uma coisa que eu acho linda, se eu não me engano é Jeremias 20, não lembro qual é, 24. Diz assim, vocês não sabem os pensamentos de Deus para vós. Pensamentos de bem, não de mal. Pensamentos de vos fazer prosperar. E para o povo é difícil ouvir isso, porque eles falam assim, como vamos prosperar em terra estrangeira? Escravizados, oprimidos. Mas sabe por quê? Porque Jeremias estava dizendo, olha, os pensamentos de Deus para nós são sempre de bem e não de mal. Deus não nos corrige porque quer nos oprimir, Deus nos corrige porque nos ama. Lá no livro de Hebreus vai dizer, é como um pai que corrige aquele que ama. Deus nos ama. Deus quer o melhor para nossas vidas. Deus quer que nós cresçamos e prossigamos em crescer, em conhecer a verdade de Deus, o amor de Deus e a bênção de Deus. E aí entra a grande questão, o que é o conhecimento de Deus? Conhecer a Deus não é fazer uma faculdade teológica. Isso vai te dar ferramentas para poder ler melhor a Bíblia, conhecer alguns temas, algumas discussões, alguns métodos. Conhecimento de Deus é estar aberto a ouvir a voz de Deus, sem os critérios pessoais. E ouvir a voz de Deus, nós ouvimos de diversas formas. Ouvimos a voz de Deus através dos profetas, que profetizam e falam a vontade de Deus. Só que aí a gente pergunta, né? Em meio a profetas falsos, mentirosos, como saber quem é o profeta que está profetizando a verdade? Simples. A segunda melhor forma, e a melhor, né? A segunda forma e a melhor de ouvir a voz de Deus é buscando Deus através de sua própria palavra, das Escrituras. Lá em Atos, capítulo 17, vai dizer que um povo que vivia em Bereia, cristão, toda vez que os apóstolos iam, e quando Paulo foi lá, que Paulo começou a pregar e ensinar o evangelho, esses indivíduos abriam a carta dos profetas e dos livros antigos da Bíblia, do Antigo Testamento, e o quê? Iam conferir se o que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. E isso não ofende Paulo, pelo contrário, Paulo elogia essa comunidade e diz, olha, queria que todos os cristãos fossem igual aos bereanos, que não aceitam qualquer palavra, mas conferem, buscam para estar conscientes da verdade de Deus. E interessante que esse texto acontece, sabe o quê? No intermédio de que ele passa essa experiência em Bereia e depois vai para Chipre, onde ele vai ser o quê? Perseguido e apedrejado por causa de uma calúnia. Onde a Bíblia diz que judeus que não se agradavam do que Paulo fazia naquele local, incitaram o povo com mentiras, e o povo apedreja, persegue. E é interessante ver esse contraste, que de um lado você tem uma comunidade que o quê? Não, a gente não come gato por lebre. Não queremos ninguém falando coisas agradáveis para nos conquistar. Nós queremos ouvir a voz de Deus, seja o que Deus quiser falar para nós. E como é que eu vou isso? Eu vou lá nas Escrituras, eu quero saber se realmente condiz. Como eu disse aqui, né? Se Zedequias tivesse sido lembrado do que os profetas já tinham dito, ele não teria caído na conversa de Ananias. Porque Deus não tem pacto com o rei idólatra, egocêntrico, perverso, opressor, que explora o pobre. Mas é agradável, né? É agradável ter essas falsas esperanças, ficar iludido. É igual os jovens, né? Preferem iludir-se em um amor irreal do que ter a verdade em sua face. E do outro lado você tem uma comunidade que o quê? Acredita em qualquer boato, em qualquer conversa, em qualquer... E é interessante que em Filipenses, Paulo vai dizer, olha, o objetivo é que vocês
Em Efésios, Paulo vai dizer, né, o objetivo é que vocês cresçam no conhecimento. Deus separou apóstolos, pastores, mestres, evangelhos. Para quê? Para que todos cresçam. Eu acho que é o capítulo 3. Capítulo 3, para que todos cresçam. E amadureçam no evangelho, a fim de que não sejam mais como crianças levadas a qualquer vento de doutrina. Qualquer bateção de lata, qualquer grito de vitória. Porque é assim que nós estamos. Sommelier de mensagem de bênção, né? Não foi agradável, pastor Nilson, aquela pregação que o senhor falou domingo, mandando me consertar. Agora eu vou procurar um lugar que me dê uma mensagem mais agradável. Né? Um evangelho que seja mais adequado ao meu jeito. E a gente começa a aprender que o evangelho não é o evangelho que tem que se adequar ao nosso jeito, mas nós que temos que começar a nos adequar àquilo que Deus quer para nossas vidas. Não é uma forma igualitária, ninguém vai ser igual, não é transformar todo mundo uniformizado, mas existem princípios no evangelho que não são negociáveis. Existem princípios no reino de Deus que não são barganhados, não podem ser barganhados. Valores morais, temporais, isso muda com o tempo, mas os princípios do evangelho sempre permanecem e não são negociáveis. Eu acho interessante um texto que diz que em Deus não há nem variação, nem sombra de variação. E é interessante que quando você fala sombra de variação, no mundo grego é um mundo que está estudando o universo, né? Paulo está no mundo helenístico e os homens estão lá tentando descobrir o mundo. 500 anos os homens querendo descobrir a origem das coisas, como é que funciona a Terra. E a ideia da sombra, né? Existe um estudo da sombra que Tales de Mileto já começou a fazer, onde ele calcula a altura da pirâmide através da variação da sombra. E aí, o que é uma sombra? Você coloca um objeto e dependendo da posição do sol, esse objeto projeta uma sombra diferente, num lugar diferente, de uma forma diferente. Aí Paulo diz, mas Deus não é assim. Ele não muda de acordo com a situação. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Ele é algo que o quê? Não há nem sombra, nem variação. Ele permanece o mesmo. O sol pode mudar quantas vezes for. A sombra das coisas pode mudar quantas vezes for. Mas Deus não vai mudar. É invariável. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar nessa conversa afiada de buscar prazer e não a verdade. E isso é sério no evangelho. O apóstolo Paulo vai ter uma conversa dura com o pessoal de Coríntios, que era muito ligado ao que é agradável, né? Eu quero um culto. E Paulo diz, olha, calma lá. Todo mundo falando em línguas no culto? Por quê? Buscando o seu próprio prazer, porque Paulo vai dizer, ó, edifica você que fala. E o outro que não entende o que você está falando, edifica em quê? Nada. Mas sabe por que é um culto que eu estou buscando o meu prazer? Está agradável para mim, meu irmão? Se está bom, se é de Deus? Não, Paulo está dizendo, olha, é bom e é melhor que haja profecia. É bom e melhor que seja falado de forma que todo mundo cresça e seja edificado. E se alguém for falar em línguas, que haja intérprete. Para que todo mundo saiba qual é a mensagem de Deus. E aí ele fala aquela palavra clássica, né? Prestar um culto racional. Culto racional vem do termo razão, que é consciência. Um culto com consciência. Por que com consciência? Porque nós não somos levados por uma emoção vazia. Nós temos consciência do que Deus quer para nossas vidas. E o que Deus quer falar para nós como povo de Deus. E a juventude, eu me incluo como jovem ainda, nós temos uma tendência de deixar que nossas emoções rejam nossas vidas. E aí mora o perigo. Porque no caminho das emoções, nós quebramos a cara. E eu gostaria de finalizar com um exemplo mais clássico de um jovem chamado por Deus, que preferiu viver o seu próprio prazer e escolha. Sansão. Escolhido desde o ventre. Eleito por Deus para ser libertador do povo. Mas ao invés de ouvir aquilo que Deus queria para a sua vida, ele preferia ser guiado pelo que agradava os seus olhos e o seu coração. Alertado pelos anciões, alertado pelo próprio Deus, Sansão era alguém que optava sempre viver pelo que
era prazeroso. Aonde isso leva a Sansão? Leva a Sansão para uma lição dura que custou a sua vida. Cego, humilhado, cativo, usado como atração de uma festa como aquelas figuras da década, né, do século passado, das aberrações, né, circo de aberrações, amarrado ali, dizendo aqui, olha ali, não é Sansão, um homem forte, que matava 1000 com uma queixada? Teve que aprender a dura lição de que sua vida, sem dar ouvido à verdade dura de Deus, e às vezes desagradável, mas optando por viver o que era prazeroso ao seu próprio coração, o levou. Sempre que eu ouço isso, eu lembro de uma pregação que eu ouvi há muitos anos atrás sobre Sansão. Eu tinha uns 15 anos, e aquilo ficou na minha mente. O pastor contava uma história que eu sempre repito quando conto essa história, que é a vida de quem vive pelo que agrada os olhos. Ele diz assim, o jovem se casa com a moça bonita, aquela moça que ele viu, uma morena linda, se apaixona e diz, olha, você é o amor da minha vida, eu quero viver a vida com você, ganha um salário mínimo, tem uma cesta básica por mês, a gente vai viver feliz para sempre. Aí casa. Vive uma semana de lua de mel, estoura o cartão de crédito, e aí volta para a vida real, e aí ele volta para o ponto de ônibus, espera, aquela rotina do trabalho, né? Pega ônibus cheio, passa para um lado, passa para o outro, não tem lugar para sentar. Alguém levanta para descer no ponto, ele senta. Quando ele senta e olha para o lado, aí tem uma loira, rapaz, mais bonita do que a morena que ele deixou em casa. Aí ele se apaixona de novo, o coração fica palpitando, ele liga para a morena de casa e diz, ó, já não gosto mais de você, porque eu achei alguém agora que agrada mais os meus olhos do que você. E se separa da outra, e aí casa, e aí de novo é uma semana de alegria, estoura de novo o cartão de crédito e volta para a rotina de trabalho. E aquela rotina de trabalho, né? Sobe no ônibus, desce do ônibus cheio, alguém salta no ponto, ele senta aqui, olha para o lado, uma ruiva. Ah, meu Deus, mais bonita do que a loira que eu deixei em casa. E aí o pastor faz uma pergunta que assim, quando é que essa história acaba? Nunca. Porque quem vive do que satisfaz aos olhos, nunca está saciado. Quem quer viver pelo prazer do próprio coração, vive em uma fome incansável de buscar esse prazer. E sem perceber, ele consome a tudo à sua volta e a si mesmo. É como o Provérbios vai trazer lá em Provérbios capítulo, se eu não me engano, 30, né, nas palavras de Agur, onde Agur diz o quê? Deus, não me dê nem riqueza, nem pobreza, para que sendo rico, eu não venha esquecer de ti. E sendo pobre, não venha roubar e blasfemar contra o seu nome. Aí logo depois dessas palavras vem uma coisa interessante sobre o insaciável. Ele fala, Sanseguissuga tem 2 filhas, né? Dá. E elas nunca se saciam. Há 4 coisas que são insaciáveis. Há 3 coisas insaciáveis e uma que nunca para de consumir. Aí ele fala o fogo. E aí você pergunta, por que tem a ver uma coisa com a outra? Simples. Agur, na sua modéstia, descobre que se ele vive pelo que agrada o coração, ele vai se corromper. Em contrapartida, ele diz, olha, as coisas insaciáveis estão sempre se destruindo, consumindo. E viver pelo desejo é deixar se destruir, consumir. Nunca vai estar saciável. Nunca vai estar satisfeito. Mas quem vive pelo que Deus quer, direcionado por Deus, encontra paz no seu coração, alegria e conforto. É por isso que Eclesiastes, aquele homem que um dia foi um jovem inconsequente que viveu pelo prazer, diz, olha, já vivi de tudo, já tive tudo que eu queria, fortuna. Hoje olho para trás e digo o quê? Não encontrei nada disso contentamento. Ou seja, perdi minha juventude buscando algo que não me saciou. E ele usa um termo que eu acho bacana, que ele fala assim, é correr atrás do vento. E esse jovem começa a refletir sobre sua vida e sobre o que ele enxerga. E é interessante que no último capítulo, qual é a conclusão dele? Capítulo 12. Depois de refletir sobre tudo da vida, ele faz uma conclusão que é, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando não vierem os dias maus, em outras palavras, quando você não tiver velho igual a mim, você não fique igual a mim, refletindo do que passou e o que não viveu,
porque deu lugar ao seu próprio prazer. Então, diferente do que eu fiz lá na sua juventude, em vez de entregar-se a correr atrás do vento, você faz o quê? Lembra-te de Deus. Lembra-te do teu Criador. E o que isso vai te recompensar? Quando vierem os dias maus, você vai chegar e dizer: eu tive contentamento. Minha vida valeu a pena. Porque viver a vontade de Deus às vezes é duro, às vezes é desconfortável ouvir o que Deus quer para nossas vidas. Mas é inegociável dizer: viver a vontade de Deus e buscar a Deus vale a pena. Eu sei que a juventude, nós, estamos nesse mundo que nos atrai ao prazer. Mas Deus não quer que você viva uma vida vazia, seca, igual um limão azedo, não. A vida com Deus tem prazer, alegria. Mas conscientes também do mundo, nós aprendemos a nos transformar através da renovação de nossas mentes, que é a conversão. E eu digo a você, o processo às vezes pode ser sofrido, mas vale a pena, em nome de Jesus. Nessa manhã, nós fechamos essa EBD, e eu vou até ver aqui, né, se tem, que hoje eu falei que só. Mas eu agradeço a cada irmão, a cada irmã, que tem acompanhado esse mês da juventude, tem orado por esses jovens, e peço que continue orando. Hoje à noite nós estaremos fechando o mês da juventude, onde estaremos com o nosso irmão Mateus Cavalcante ministrando, né? Teremos mais um culto de celebração. Eu convido aos jovens que estiverem assistindo, ou vocês que têm contato com algum jovem, convide-o para o culto. Se ele não puder vir presencial, manda o link do culto. Mas vamos estar aí trabalhando em prol dessa juventude para que enxerguem e reconheçam o quão bom é viver na presença de Deus. Oremos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Deus eterno, Pai grandioso, estamos em Tua presença, ó Pai, te pedindo, ó Deus, trabalhe em nossos corações e que cada palavra dita aqui nessa manhã frutifique e cresça e nos faça prosperar na Tua presença, ó Deus. Pai, eu sei que às vezes ouvir algumas verdades não é muito agradável, mas nos ensina, ó Pai, a valorizarmos o que é verdade, a Tua palavra, a Tua essência, os Teus princípios, para que possamos crescer, prosperar e viver uma vida de paz, que vale a pena ser vivida. Deus, nós te apresentamos cada família desta Igreja Batista Sião, cada jovem desta comunidade, ó Deus. Visita. Deus, trabalha nesses corações. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa o culto desta noite, o mensageiro, os jovens que irão tocar e louvar, que tudo seja para a Tua glória. Conduz-nos em paz neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.